Brasil. Está começando mais um Raiz e Resultado. Aqui, nós mergulhamos fundo nas histórias de quem faz o agronegócio acontecer. Desde a semente plantada com esperança, até o fruto que chega à mesa das famílias e movimenta a nossa economia. No programa de hoje, vamos falar sobre a força do associativismo e sobre como o amor pela terra pode transformar uma região inteira. Quando falamos em raiz, falamos de identidade. E quando falamos em resultado, falamos de gestão, de tecnologia e de gente que não desiste do campo. Hoje, nossa conversa é com alguém que entende que o pequeno produtor é o gigante que alimenta as cidades. Nosso convidado de hoje é um homem que traz no nome e na história a marca do Vale do Rio Grande. Ele é produtor rural, apaixonado pela pecuária e um defensor incansável da agricultura familiar. Desde 2013, ele está à frente de uma das instituições mais importantes da nossa Uberaba, a Orvagra. Mas ele não é apenas um presidente de escritório. O Sérgio é aquele que a gente encontra na lida, investindo na genética de seu rebanho e, ao mesmo tempo, buscando o uso de tecnologias modernas, como a pulverização por drones, para mostrar que a inovação também é coisa de produtor familiar. Ele é o mentor por trás de projetos que mantêm o homem no campo com dignidade, como a agroindústria na Agrovila Palestina e o coração pulsante da nossa Feira do Produtor, que já celebrou mais de 200 edições de sucesso. Com a palavra, o presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável Rural e a alma da Orvagra, Sérgio Antônio Nepomuceno. Sérgio, seja muito bem-vindo ao Raiz e Resultado. Olá, muito obrigado, Kelly, muito obrigado, Fernanda, tá? Lúcio, prazer em conhecê-lo. Conhecê-lo todos, né? A gente não conhecia pessoalmente. A gente está aqui para contribuir e passar um pouquinho do conhecimento que a gente tem nesse âmbito aí da agricultura familiar. O que eu souber responder, eu vou responder. O que eu não souber, eu vou perguntar para os universitários. Tá tudo certo. E a gente também recebe o doutor Lúcio, veterinário que é mestre, doutor em nutrição animal, hoje consultor das soluções, consultoria produção animal. Porque não existe produtividade no rebanho sem sanidade e manejo. Doutor Lúcio, seja muito bem-vindo ao Raiz e Resultado. Oi, Kelly. Boa tarde, Sérgio. Prazer em conhecê-lo. Você também, Kelly. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e vamos lá ver como que a gente pode agregar um pouquinho do nosso conhecimento no bate-papo de hoje à tarde. Maravilhoso. E comigo aqui, Fernanda Condessa, estrategista de negócio, que vai traduzir tudo em visão de gestão e mercado. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Pois é um prazer participar de mais um episódio do Raiz Resultado. E muito obrigada, Kelly, pelo acolhimento novamente. Olha, vamos lá? Sérgio, conte um pouco sobre a sua trajetória como produtor rural em Conceição das Alagoas. Bom, vamos lá. Eu sempre morei em fazenda, moro em fazenda até hoje, né? Mas sempre estive muito ligado, assim, a conhecer novas coisas, então tem uma bagagem de viagem muito boa para ter conhecimento. Já estive lá para o sul, já estive para o norte, nordeste, então eu tenho uma bagagem boa desses conhecimentos sobre produção, né, e dificuldade, principalmente dificuldade do produtor. Eu comecei como produtor profissional em 1987, né, onde eu comprei meus primeiros adubos, minhas primeiras sementes, emiti minhas primeiras notas de colheitas, e veio até 2002, 2003, que a ferrugem asiática, a gente teve um problema, e a gente também sempre plantava horticultura. Meu pai é fanático, fez 90 anos essa semana, né? Um pouquinho que eu sei dessa parte do campo, aprendi com ele. E nesses anos todos, né, eu vi que sempre podia fazer mais, né? A gente vai contar aqui detalhes, as coisas vai muito longe.
Aí, em 2011, em 2007, na verdade, eu comecei no SEAS de Uberaba e comecei a vender minha produção e vender para outras pessoas também que levavam para a gente vender. Em 2013, me convidaram para participar da Orvagra, na diretoria, eu já participava desde 2011, mas me convidaram para a diretoria. Até na hora eu assustei que me convidaram, eu falei, não, vamos lá, na outro comércio, para levar a papelada para assinar. Eu olhei assim, não vi meu nome. Aí eu falei, Bruna, meu nome não está aqui não. Você já me dispensaram, brinquei com ela. Falei, não, está aqui em cima. Aí eu falei, não, pô, mas aqui você pode ir do presidente. Não, mas eu sou presidente mesmo. Eu, puta que pariu, você vai me arrumar mais esse abacaxi para cascar? Aí os caras rindo lá de mim, né? Aí eu peguei e falei, quanto que ganha? Ele falou, não, você vai gastar. Eu falei, então toma, não quero não. Mas tudo eu faço numa brincadeira. Aí assinei lá a papelada e tal, foi muito bacana, as pessoas que me passaram são meus amigos até hoje, continuam como associados, e o que a gente busca é pegar aquele pequeno, o menor produtor que estiver, e ele despontar que é possível fazer, né? É possível contribuir, é o que eu falei lá em outra conversa, que a gente tem que ter cuidado com os vícios, inclusive da parte da gente, tem que estar sempre se policiando. Porque é um programa federal, né? Quando dá um probleminha, você não vai lá no promotor, no juiz, você vai na Polícia Federal. Então, você tem que estar muito atento a isso e muito resguardado, com documentos, essas coisas, né? O associativismo, ele te dá uma oportunidade menor que o cooperativismo, tá? Até, portanto, nós achamos que já estamos aí com um perfil, já estamos bastante, já uma linha de raciocínio bem mais elevada, a gente está partindo para uma cooperativa, né? Já está com o nome e tal, já tem acertado as coisas, falta só determinar a parte jurídica, né? É onde a gente quer buscar as associações, tanto de Uberaba quanto da região, para poder capacitar esse pessoal também, para arrumar, já tem uma destreza muito boa com relação à documentação para isso, e isso já ajuda a gente muito. Eu tenho uma filha, que é minha gerente, ela é formada em Direito, então ela tem um conhecimento jurídico que já ajuda muito a gente, né? E eu, em contrapartida de suporte, eu tenho um escritório de contabilidade que ele não é um escritório tão conhecido no meio assim, normal, mas é um escritório conhecido pela competência por grande indústria, como a própria usina Delta, a Coruripe, né? Inclusive vai até o dono vai até prestar serviço para esse pessoal lá nas matrizes deles. Então, a gente tendo respaldo e tendo parceria, funciona muito bem. E juntando com a responsabilidade, o caráter, né? Porque hoje, você pegar um produtor que nunca viu falar nada disso, a primeira coisa que ele fala é assim, isso não vai dar problema, não. Vai dar problema, vai dar muito problema. Se você ficar aí desse jeito, plantando, perdendo produção, envelhecendo, você não vai conseguir nem fazer uma sucessão, nem seus filhos vão se interessar pela sua atividade. Nós estamos vivendo esse momento. Por isso que, às vezes, hoje meus filhos trabalham aqui mais no escritório, mas já estão, assim, voltando já, sabe, querendo ir para a roça, já querendo fazer qualquer coisa. Esses dias abriu uma inscrição para a minha filha Tamara. A gente também faz isso, a gente tem um contador secundário que a gente pega para ajudar o pequeno produtor. Quando vai associado à Orvaga, já faz esses custos com 50% de desconto. Quer dizer, já é uma ajuda para desempatar a papelada, porque o produtor em si, o que o Lúcio falou, o pequeno produtor, a mente deles ainda está um pouco fechada, né? A gente precisa de contribuir, pelo menos, com essa parte burocrática, né? E mostrar que é possível um caminho. Sensacional, Sérgio. E dentro dessa linha, gostaria até de aproveitar e perguntar o seguinte, né? Você defende que o produtor, ele deve ser, antes de tudo, um gestor financeiro, né? Na sua visão, qual é o erro invisível que mais drena a rentabilidade das fazendas hoje e que não aparece no caderno de anotação ali comum? Olha, eu tenho me deparado com muita situação a principal delas, inseguranças, né? Se vai plantar e vai vender, por isso que a gente sempre está buscando uns projetos social de compra do governo federal, estadual ou até municipal, porque se o produtor vender, ele não vai desanimar. E também em contrapartida, além disso, eu vejo muita procrastinação por parte do produtor, às vezes coisa que não podia deixar para amanhã, fica para depois, para a semana que vem. Acontece comigo também, porque devido à carga horária de serviço, às vezes você chega em casa morto, eu não consigo fazer, amanhã eu faço. Amanhã acontece outra coisa, amanhã chove, amanhã a máquina quebra.
e o serviço ficou, né? Então, a gente tem que estar muito atento na própria andar da sua vida diariamente. Você precisa estar sempre se policiando. Sensacional. E sobre essa questão aí de estar atento, né, de investimento, né, você investiu 16 mil no touro Midas para transformar seu rebanho. Como o pequeno produtor pode diferenciar um gasto com animal de um investimento em ativo financeiro para não comprometer o fluxo de caixa? Bom, essa você vai até rir do que eu vou falar. Eu fiz uma conta, ó, é um boi que é um touro, né, que é PO, ele vai crescer muito. Se não for bom, a hora que eu estiver no peso bom, eu abato ele, porque eu faço a escala total, né? Deus a cria, recria, às vezes engorda, bate empacotamento e vendo, né? Portanto, eu paguei 16 mil nele na época, realmente é isso aí. Você está sabendo mais da minha vida que eu. Nem É só lembrava cuidar disso da mais. saúde, viu, Sérgio? Vocês é duro. Como diz, tem um radialista amigo meu, fala, ele é repórter, né? Como é que você sabe disso, cara? Repórter, você sabe como é que é. Né? Que é isso, meu Deus do céu. Bom, mas vamos lá. Aí, esse touro ficou comigo mais ou menos uns 8, 9 anos, uns 8 anos, vamos pular. Aí deu problema de caça, problema de umbigo. Aí não tinha, aí como foi para baixo com o coração na mão, mas teve que ir. Mas deu quase 40 arrobas. Sei que o preço final dele deu mais de 22 mil reais. A hora que eu apurei tudo, deu mais de 22 mil. Eu ainda tenho uma boa parte do gado lá, que é tudo meio sangue, girolando com guzerá. Né? Então virou um guzolando, né? Dizendo assim, uma raça assim. Só que depois, antes de eu abater ele, eu estava com mais gado, eu comprei outro também, no mesmo lugar, né? Esse você não sabe, porque eu nunca fui nada lá, é o recado. Esse ainda está comigo até hoje, mas está precisando desfazer também. Então, eu falo assim, é um investimento que você tem que ver o começo, o meio e o futuro dele, para onde você quer chegar. Né? Eu fui mexer com o guzerá, meio sangue, porque eu comprei umas vacas uma vez, vi num curral de um amigo, comprei um gado, ele veio 2 vacas. E eu fiquei com essas vacas um certo tempo, hora que quando elas engordam demais, elas tendem a não criar mais, a gente fala na língua popular que elas ficam maninha. Aí elas não criavam, passou 2 anos, ela tem que abater. Então, olha os nomes delas, uma chamava Jamanta, a outra Negrona. Uma faltou 4 quilos para 25 arroba, e a outra faltou 5 para 24 arroba, das duas irmãs. Aí eu vi que esse é o gado do produtor que não quer tirar muito leite e quer ter um gado de corte. Então ele tem um final muito bom de carcaça, muito diferente do gir ou da holandesa, que quando você vai matar uma vaca gerson holandesa para baixo, eu fico até com dó dos produtores. Aqui vai quase para esse shark, entendeu? Então eu tentei colocar isso, mas hoje, como o custo está muito caro, o leite de preço nenhum está compensando, né? Então, eu ainda tenho gado lá. O gado de leite eu não estou tendo mais comigo, está cedido para um terceiro tirar leite, que eu não queria vender, né? Então, cedi o gado, até está com ele lá ainda. Então, é uma divergência que você cria realmente no decorrer da atividade. Porque minha esposa, ela não era mulher de fazenda e ela gosta mais de fazenda hoje que eu e gado. Inclusive vai ter o leilão das Comadres do Agro, não sei se vocês ouviram falar, em Nova Ponte, dia 7, ela é participante disso. Nós íamos levar gado, né? Depois ela foi lá, achou muito longe e não quis levar, né? Então, a gente tem que aprimorar, sempre estando assim, com a mente aberta para aprender e executar. Quer dizer, você vai guardando muita coisa também, né? E não adianta, se você não executar aquilo. Tem que fazer aos poucos. Esses investimentos que eu vejo o pessoal às vezes fazer meteórico, que é resultar o próximo ano, eu acho muito difícil. O doutor Lúcio aí é capaz que é muito sabedor disso, pelo que ele falou, ele tem um conhecimento bom, né, de ter acompanhado muita coisa boa, mas também muita catástrofe, né, doutor? Então, é isso que eu digo, né? Depois vem a parte de hortifruti, quando a gente faz o acompanhamento para as escolas. Na verdade, né, Sérgio? Então, o produtor, ele precisa mudar o modo de pensar, né? Que não é se perguntar, não o quanto custa o touro, mas sim o quanto ele vai gerar ao longo dos anos, né? Essa é a pergunta.
É o poder de negociação. Se você for pegar um dinheiro de 16 mil e ir lá e comprar o touro, fica um investimento muito caro, né? Hoje não, mas na época era uma boiada quase, né? Eu gastava muito bezerro de desmama para fazer esse touro. Mas o cara foi insistindo por isso, tal, eu fico, peraí, dá só um minutinho. Eu fico com o touro, mas você fazer em 24 vezes sem juros. Ele ficou bravo comigo, mas fez. E depois comprei outro, mas só em 4 pagamentos. Depois dessa vez você não vai me passar a conversa, não, rapaz. Tá Mas valendo. agora tá mais estável, dá para comprar. E ficamos com esse outro. Agora, E Lúcio. agora estamos tentando investir em gado. Ah, sim. Agora, Lúcio, vamos lá. Vamos falar um pouco de investir em genética, né? Como forma de gerar um ciclo virtuoso aí de produtividade. Se a genética é o potencial, a nutrição ela é o combustível, certo? E dá para comparar isso com a densidade nutricional? Tem relação, tá? Mas o que a gente tem que entender que não é só um fator, Fernanda, tá? Como você falou, você tem um animal que tem um produtor, um pequeno produtor, tá? De agricultura familiar, que não tem o luxo de poder ter animais de alta produção, mas quer tirar leite. Então, vai ter uma vaca na faixa quer ter um rebanho na faixa de 15 quilos de leite por animal, tá? Você só vai conseguir que esse animal atinja esse potencial dele se você tiver não só nutrição, mas você também tem que ter ambiência e sanidade e manejo, tá? Porque vamos colocar assim, sem esse tripé, nutrição, manejo e sanidade, o animal jamais vai conseguir demonstrar o potencial genético que ele tem, tá? E aí a nutrição vai em função do que você tem para ofertar para o animal, entendeu? Qual a sua condição de trato para o animal, tá? Porque nem sempre, por exemplo, uma raça mais voltada para o zebuíno, tá? O girolando, o guzerá, raças de dupla aptidão, elas respondem muito mais a alta proteína, tá? E energia do que o gado puro, do que o holandês puro, do que o Jersey puro, entendeu? Então você ainda tem que ver isso aí em função de qual que é a genética que a pessoa está trabalhando. Tá? Não é só você fazer uma dieta de alta densidade para o animal. Então, eu acho que é a próxima pergunta, porque qual é o erro, tá, mais comum quando o produtor ele investe em genética superior, mas não ajusta a dieta? E é possível perder a eficiência produtiva mesmo tendo um animal de alto padrão? Sim, sem dúvida nenhuma, tá? A grande questão é essa que você falou. Você tem que ajustar a dieta ao animal, mas dentro da capacidade que a pessoa tem, entendeu? Porque, por exemplo, não adianta você chegar com uma dieta de silagem, de ração de alta qualidade, se ele não vai ter para atender o animal o tempo todo, entendeu? Então, a nutrição, ela é só um dos pontos para você estar focando, tá? A produção animal, Fernando, é o que a gente chama, ela é uma disciplina multifatorial, e você não pode esquecer isso, tá? Como eu falei ali atrás, se você não lembra de manejo, se você não lembra sanidade, se você não lembra de ambiência e da genética, tá? Não vai ser só a genética e só a nutrição que vai te trazer o resultado. Muito pelo contrário, tá? Se você não tem uma capacidade de atender a necessidade dos teus animais, entendeu? Isso pode ser a sua ruína financeira, tá? Então, vamos supor, você quer trabalhar com animal, o Sérgio teve experiência com animal holandês, mais voltado, ou PO, mais voltado para animal puro,
Se você não tem uma estrutura de curral, a vaca vai entrar no curral. Na época da chuva, o barro está dando no meio da canela dela, tá? Você não tem uma condição de fazer uma limpeza de ubre ali para fazer ordenha, entendeu? A qualidade do teu leite cai. Esse animal nesse barro não vai produzir o potencial de leite que ele tem, entendeu? Então, e é um animal que tem uma necessidade nutricional muito alta para produzir o leite, entendeu? Então, é a mesma coisa. O que adianta você dar uma Ferrari para o cara que tem uma roça, entendeu? E que a roça dele fica 80 quilômetros de estrada de terra. E ele mora na fazenda. Tem que ir e voltar todo dia na cidade. Funciona. Entendeu? O que seria o mais adequado para ele? Ou uma caminhonete ou um Gol, alguma coisa assim. Entendeu? Então, a gente tem que ter muito essa visão de qual é a capacidade que o produtor tem. O que ele precisa. Porque, de novo, Fernanda, o que o Sérgio falou, no final das contas, o produtor quer fechar o mês, ele tem que fechar o mês, não é só pagando as contas, entendeu? Ele tem que pensar, tá, eu vou pagar minhas contas, mas eu quero que sobra um dinheiro para mim tirar umas férias entre Natal e Ano Novo, entendeu? Para mim comprar mais um pedaço de terra, para mim fazer alguma coisa, entendeu? E não só viver de cheque a cheque, entendeu? E aí você entra. Tamanho de propriedade, o que é o mais indicado para a pessoa. Porque, de novo, você colocar um holandês, um par de suíço, um jersey, numa propriedade que não tem estrutura, vai quebrar. Estou certo, Sérgio? Certíssimo, doutor. Muito bem explicado. Uma linguagem que até eu sou bobo entende. Eu falo isso muito para o Robson Quirino. Robson, você é o comunicador que faz o homem do campo entender. Por quê? Tem essa capacidade de expressão, e isso é muito importante, né? A confiabilidade que passa a palavra. Então, isso é muito bom. Nossa, maravilhoso. E assim, frente às considerações aí do Dr. Lúcio, gostaria até de aproveitar o ensejo e perguntar o seguinte, Sérgio. Muitos produtores ainda vendem animais pela metade do preço por falta de qualidade, né? Qual o primeiro passo prático para quebrar esse ciclo de descarte por preço e passar a vender valor agregado, né? Realmente com qualidade. Muito importante. Então, é muito importante a pessoa observar os parâmetros, onde é que ele está, onde é que ele quer chegar e como é que ele vai fazer esse percurso, né? Se eu pudesse ir para a fazenda de Ferrari, seria bom, mas eu tenho que ir de Saveiro, no outro carro que eu tenho, né? Não dá para ir de Ferrari. Mas nem tem pretensão para isso também, não. Acho só bonito. Isso é aquela história. Né? Você vê que esse carnaval lá do Rio de Janeiro, aquilo é bonito, é só lá, deixa lá. Né? As coisas, a vida é assim, você tem que ter objetivo, você tem que saber onde é que você está, onde você vai passar, onde você quer ir, onde você quer chegar. Né? Então, o doutor Lúcio falou, o produtor precisa saber, por exemplo, eu optei para ter menos leite, mas ter um material final de descarte depois, com a genética melhor, mas também eu tenho a vantagem que eu faço o processo total. Né? Eu pego lá dentro de um bezerro, eu posso recriar, engordar ele e pôr no abate. Às vezes a pessoa não vai ter essa visão. Eu tive essa visão quando eu comecei com isso. Na época, quando eu comecei com esse negócio de abate próprio, isso foi uma fria que o Paulo Piau me colocou, né? Mas hoje eu já agradeço ele, né? Foi muito bom, um aprendizado. É um curso caro, mas foi um curso muito bom, né? Então, a gente tem que buscar inovar. Por exemplo, só para contar um pouquinho, que vocês não sabem ainda. Amanhã o pessoal da Uniu vai lá na propriedade para a gente fazer uma parceria para montar uma parte do polo, né, que é a Uniu com a Universidade do Agro, né? Eu sou estudante de agronomia, e a gente vai montar essa parceria lá no sítio, para poder entrar desde a área da pecuária, hortifruti, às vezes até o manejo de alguma cultura diferente. A gente sempre está buscando conhecimento e também repassar isso para as pessoas, porque lá não tem, lá em Conceição. Então, eu acho que vai ser de suma importância se der certo a gente fechar isso lá. Nossa, bacana. E com essa visão, né, que você teve, né, essa percepção de literalmente de investimento, praticamente você responde a pergunta que eu iria fazer.
que é justamente o quê? Considerando, né, os 12 mil litros de leites mensais que você atingiu, né, qual a importância de ter um rebanho menor, porém geneticamente superior, em vez de focar apenas em quantidade de cabeças, né? Então, né, você tem que ter uma reserva. O gado é uma poupança que o produtor tem. Então, às vezes, a aptidão... Por exemplo, vaca de leite hoje. O povo está querendo nem dado. Você vai vender a vaca de leite no peso, está dando mais, né, por causa dessa crise que nós estamos vivendo. Eu acredito que, momentaneamente, porque a crise do leite no Brasil já se instaurou há muitos anos, né? A gente que fica tentando. Mas eu acredito, se você tiver uma produção média acima, né, e vai depender também do foco. Se é uma produção de leite alta, é o que o doutor falou, se você não tiver um manejo bom, uma estrutura adequada, né, uma vaca de leite, ter um bem-estar razoável, você vai estar com a Ferrari na estrada de chão, não vai resolver nada, só sucata, e assim que funciona, né? Eu optei por ter menos produção de leite, mas deixei até um pouco mais que isso, em torno de 16, 15, 16 mil litros mês, né? Mas eu tinha a opção de... eu sempre fui muito zeloso, minha esposa, ela tem uma dedicação muito mais do que eu. Ela até me obriga a ser do jeito que eu sou, né? Como assim, para não deixar eu passar vergonha, né? Então, ela tem uma dedicação muito grande. Então, bezerro lá em casa, eu faço isso, não tira leitão, só deixa os bezerros mamar, porque está tudo gordão, né? A gente zela do bem-estar porque um animal que ele não é bem criado, ele não vai ter uma boa produção futuramente, vai ser sempre raquítico, sempre um pouco doente, e quando vai sadio, vai embora, tá? O resultado é muito melhor. A gente ainda brinca, né? Que o Guzerá, o meio-sangue, esse meio-sangue, você cria ele às vezes com meia xícara de leite, mas se tiver 1,5 litro é melhor. Ele sai melhor. Né, doutor? Pior que tá certo, é exatamente isso. O Guzerá, ele é muito herbívoro. Se tiver cerrado baixo, se tiver vegetação baixa, ele vai comendo tudo. É um gado que come muito. O custo dele, operacional de manejo, de pastagem, é muito caro. Só que se barateia porque ele come o que tiver. Entendeu? Eu acho que, se brincar, eles vão ter a orelha do outro, se estiver muito apertada a coisa. E a orelha tem. Literalmente investimento. Bom, doutor Lúcio, gostaria de fazer também alguma consideração? Não, eu concordo com o que o Sérgio falou. E é assim, o Kelly. Bom, duas coisas. Eu não tenho papa na língua e eu não sou de dourar a pílula, tá? Então, por exemplo, se você... o Sérgio estava falando aí de tirar 12 mil litros de leite por mês, 16 mil litros de leite por mês, tá? É uma produção boa, não é uma produção ruim. Mas a gente tem produtores que tiram isso num dia. Em um dia de 80 tira. Aí o que acontece? Sabe quem que ganha dinheiro com leite hoje? Esse cara. Um produtor que nem o Sérgio, ele fala assim, bom, o que acontece? O que a cooperativa, o que o Laticínios vira? Fala assim, ele pensa, bom, para mim pegar 12 mil litros de leite, eu vou mandar um caminhão só, é uma viagem, por mais... o que o meu caminhão vai rodar é muito menos que fazer uma linha de leite que vai passar em 10, 15, 20 produtores. O meu desgaste de caminhão é menor, então, assim, tudo que ele economiza em termos de frete, vamos colocar assim, ele repassa esse pouquinho para o produtor, tá? E aí esse pouquinho para o produtor, que está tirando 12 mil litros de leite dia, vira uma bolada razoável, tá? Quem que paga isso? O pequeno e médio produtor, entendeu? Por quê? É esse pequeno e médio produtor que vai ter que tira 100, 200, 300, 400, que vai ter que juntar com mais 10, 15, 20 vizinhos, que vai fazer essa linha a rota de leite, né? A linha de leite que a gente chamava antigamente, para sair coletando, para encher um caminhãozinho, um 3/4 de 4 mil, 5 mil, 8 mil litros de leite, mas aí você tem um deslocamento maior do caminhão, aquele para, desliga, liga, mexe com o motor disso, mexe com o motor daquilo, entendeu? Então, as condições para o pequeno e médio produtor
que o laticínios fornece é muito pior. E aí é onde aí volta no papo que a gente teve, né? Você tem as estratégias nutricionais, estratégias de manejo para você chegar num patamar em que você consiga produzindo, entendeu? De uma forma mais estável e num preço menor, entendeu? Que é a única saída que você vai ter para poder ter uma rentabilidade e não prejuízo na produção de leite. Custo-benefício, né? Fernanda, gostaria de fazer alguma consideração? Não, tá ok. Opa, perfeito. Bom, então vamos lá. Sérgio, você foi um entusiasta dos biológicos antes de virarem tendência. Pergunta: qual o maior mito que você precisou derrubar para poder provar que a sustentabilidade aumenta e não diminui o lucro no bolso? Bom, a gente sempre busca informação, né? Então, surgiu essa parte, né, desse setor de investimento. Hoje eu não posso nem falar que eu estou parado com a área de produção de hortifruti por causa do grande problema que virou um câncer no Brasil, que é a mão de obra, né? Eu não sei se o mundo todo está assim, mas segundo a gente vê informações, está bem problemático, até pela elevação de idade da população, né? Então a gente está com uma dificuldade muito grande com mão de obra. Você precisa ter tempo e dedicação para produzir, né, com o mínimo, né, possível, né, de defensivo, né, que não agride o meio ambiente, está sempre com pesquisa, se você precisar de usar com produtos que são liberados para esse fim, né, porque uma época eu fiquei apavorado, que o pessoal estava usando regente nas hortaliças, porque eu falei, mas não mata só o que você está buscando matar, eles vai matar o bom, o ruim, daqui a um tempo só a terra está infértil, né? Então, a gente buscar essa parte de produção mais biológica, você vai ter uma conservação de solo muito melhor. Você vai chegar num patamar que qualquer lugar que você cavar, você vai encontrar humus, minhoca, essas coisas. Então, isso aí que seu solo está bom, né? De vez em quando você tem que fazer, agrava muito a situação, você tem que fazer alguma intervenção, né, com um produto químico, mas você tem que usar a dose mínima possível. Por exemplo, o ano passado eu fui jogar numa pastagem, um herbicida muito agressivo, o doutor deve conhecer, que é o Tordon 2,4-D, ele mandou jogar 4,5 litros por hectare. Eu falei, rapaz, mas que absurdo, eu não posso jogar isso não, eu mato até o capim com isso aí. Aí, não, mas pode jogar, eu peguei e falei, não, eu vou pôr 1,5 litros por hectare, eu vou pôr mais, eu vou pôr adubo foliar e vou pôr um adjuvante, eu não vou jogar essa quantidade. E resolveu. Quer dizer, se eu vou nessa onda, eu ia gastar uma quantidade 3 vezes mais de herbicida e agredir o solo, né? Eu não tive esse problema, portanto, plantei novamente depois, resolvi fazer uma rotação lá de cultura com outra gramínea, ela nasceu perfeito. Se fosse uma época caso contaminada, eu já tive esses problemas, um triflurarina, que é um herbicida bobo, então ninguém dava muito valor naquilo. Eu tive problema de contaminação com triflurarina, que hoje nem existe mais isso tem 20 anos isso. Então, quem puder, tiver consciência, deve partir para essa produção mais biológica. Eu acho que hoje quem produz alimento é que vai mandar no mundo, nós já estamos caminhando para isso, né? Mas se você produzir bem, né, você vai ter mais tempo de produção, com uma qualidade cada vez melhor. Eu tenho um produtor aqui em Uberaba, o Juliano Severino, ele é muito dedicado a essa parte, sabe? Ele só usa produtos, portanto, ele está tentando a certificação, né, do produto dele para poder vender ele como ecologicamente correto mesmo. Então, essa é a busca. E quem quer se profissionalizar hoje nesse setor, você tem que buscar, e é qualquer um setor produtivo, tá? Tanto lá no gado, como na lavoura, como no hortifruti, até na piscicultura também, sem ter muito cuidado. Por exemplo, minha região lá é uma área de muita cana, então tem pulverização aérea. Onde é que tem pulverização aérea? É muito difícil de você conseguir registrar esse produto nesse perfil. Mas as pessoas passam a acreditar que você faz esse trabalho, nem exige esse registro. Você só não pode falar assim, esse produto aqui é ecológico e tal, não usa nada. Você pode até falar, mas você não tem o certificado.
porque nós temos pulverização aérea na região. E como é que você vai brigar com um negócio desse? Porque é uma necessidade da pulverização aérea. Tem outros meios? Tem, mas nós temos um fator tempo, clima, né, e o benefício, porque hoje você perdeu uma cultura por falta de pulverização, já aconteceu de eu perder uma época, né, na época de quase colheita, eu tive um ataque muito grande de insetos, e não parava de chover, e não tinha esse negócio de avião, de drone, né? Hoje não. O trator não vai naquele lugar, você põe o drone, você põe o avião, você resolve o problema, né? Mas é o que eu sempre falo, gente, tem que observar se não está agredindo tanto, fazer a dose recomendada ou o mínimo, para não, posso sair desse jeito, era tanto, mas está desse jeito, eu posso usar tanto. Até onde é que eu vim fazer agronomia por isso, porque eu vou nas propriedades, pequeno produtor visitar, aí eles me pedem umas dicas e tal, né? Aí eu falo, ó, isso aqui eu usaria isso, isso e isso. Eu deixei anotado. Aí, no último que eu fui, né, o pessoal da Emater foi lá e tal, o que você jogou? Joguei isso, isso e isso. Aí, mas quem te receitou? Não, foi o Sérgio Dorvaga. Aí eles vieram me zoar, né? Ah, você virou agrônomo agora? Por quê? Vai, então vai lá, deixou até uma receita pro cara lá, falei, vai dormir, só. Aí eu passo a vida inteira, até de olho fechado, eu passo isso. Aí eu peguei e falei, mas você acertou. Daqui uns dias eu vou estar com um canudo na mão e vou dar aula para vocês. Vocês só têm a teoria do ano, que são técnicos, que Uberaba tem técnicos, nossa, cara, os caras têm um conhecimento, a grande vantagem que eu falo é da Emater, se eu tiver um problema aqui, eu acho que qualquer setor, mas como eu tenho mais contato com a Emater, se eu tiver um problema e o técnico daqui não conseguir, traz da próxima região, traz lá do norte de Minas, do sul de Minas, e vai resolver o nosso problema. Então, isso é uma vanguarda muito grande. Até me enche o saco, mas você puxa muito saco da Emater. Ele não puxa, não. Se eu tiver com um problema com um produtor lá do norte de Minas, eu nem preciso de ir lá, eu tenho um carro, um motorista e o técnico da Emater para ir lá, para indicar. Então, isso é muito louvável. Como também tem uma parceria muito boa com o IMA e o EPAMIG, né? A gente sempre está de mão dada. Por quê? O objetivo é um só. Né? E a gente, com esse conhecimento que você vai adquirindo dia a dia, uma hora você ensina, outra hora você aprende. Deixa eu ver se vocês podem daqui. E a gente vai tentando, de uma forma melhor, profissionalizar o pessoal, que é a grande dificuldade. Né? Igual o doutor falou do leite, realmente. A gente tem visto aí que tem pessoa aí que tira 4 mil litros, vamos pôr um valor mais baixo, doutor, 4 mil litros de leite por dia, tem um tanque lá de 8 mil litros, tem um caminhão toquinho, só naquela propriedade enche o caminhão. Então, isso é um objetivo muito grande. Um pouco diferente do meu parâmetro que eu coloquei, porque eu tinha outro objetivo, que era leite forte, né? Não é possível, às vezes, a pessoa almejar dessa forma que eu almejei, e deu certo, portanto, eu parei com leite, porque o leite de 2,89 que eu estava recebendo, eu veio para 1,40. Aí o Sérgio não dá conta, aí não paga o custo de manejo. Realmente, aí não tem como, fica insustentável. Mas vai melhorar, tem fé que vai melhorar e todo mundo vai voltar a rodar. Maravilha. É isso aí. O Guzerá não dá prejuízo, não, porque ele usa dupla aptidão. Ou ele produz a carne ou leite. Pronto, é isso? É isso aí, basicamente isso aí é o beabá da questão. Então, é um gado rústico, o crescimento dele é muito bom, ele cresce, desenvolve muito rápido. Você vê bezerros de 8 meses, você vai vender, as pessoas, esse bezerro tem mais de ano, deu que a data de nascimento, que é tudo anotado, graças a Deus, a gente leva bem na planilha, sabe? Eu vou no IMA, eles falam assim, posso mexer com você, que você traz tudo anotadinho, mas se eu não fizer assim, eu sou burro, não dou conta de fazer de outro jeito, não. Porque tem gente que... Eu tenho um comprador de gato, só para vocês, um menino novo, ele nunca foi de roça, ele morava na Itália, ele veio embora, eu vou mexer com gato. Eu falei, como você vai mexer com gato? Você não tem área, você não tem nada. Não, eu trouxe um dinheirinho, eu vou alugar um passo e vou... beleza. Aí o primeiro bezerro que comprou foi eu que vendi. Aí ele falou, quanto você tem? Eu falei, nem sei, olha aí quantos que é, eu não sei nem quantos tem, não. Ele olhou assim e falou, tem tantos machos, tantas fêmeas. Eu falei, mas você não contou? Contei sim. Eu falei, como é que você contou? Ele fez eu me lembrar do meu avô. Meu avô chegava no curral com 200 cabeças e separava no olhar o macho da fêmea. Então, isso é um dom. Eu não tenho esse dom. Meio com gado, mas não tenho esse dom. Então, tá aí o doutor para falar. A gente chega em cada propriedade e se surpreende com o nível de conhecimento dos caras. Às vezes, uma pessoa que não sabe assinar o nome, ele tem um conhecimento diferenciado nesse quesito profissional. Mas por quê? Ele aprendeu com o avô, o pai repassou e ele seguiu. Hoje nós estamos tendo essa dificuldade, que é a sucessão. Mas vai dar certo. Eu sou muito crente que vai dar tudo certo.
O negócio é produzir alimento para alimentar esse mundão. Não, mas o Sérgio tem razão numa coisa. Eu acho que eu já vi muito doutor, muito catedrático chegar no campo e na hora que vai conversar com o técnico agrícola faz 2, 3 perguntas para o cara não sabe responder, entendeu? E o que é pior, às vezes não tem nem a humildade de perguntar, sabe? Destrata as pessoas. Como eu falei, a gente sempre tem alguma coisa para aprender todo dia com as pessoas que passam pela vida da gente, né? Então, hoje o que a gente vê, o tempo mudou, não sei se é melhor, se para melhor ou para pior, mas hoje o que a gente vê são muitos professores que, às vezes a maioria nunca nem teve uma experiência de campo, né? Foi criado na cidade, tudo, como o Sérgio falou, já há bastante tempo. Antigamente, o que acontecia? O menino via o pai na lida do dia a dia, seja no curral, no chiqueiro, do jeito que for, e fala assim, nossa, eu quero fazer que nem meu pai, eu quero trabalhar que nem meu pai. E já de bastante tempo para cá, praticamente desde a época que eu comecei a trabalhar, a gente começou a observar o contrário. A esposa já não queria estar na fazenda, o menino queria ir para a cidade. Então, hoje a gente vê muitos professores, e aí tem professores excelentes que nunca tiveram em campo. É aquela história, você tem bons e maus profissionais em todas as áreas, e isso é fato, tá? Mas a gente tem muitos professores que nunca tiveram em campo e estão ensinando, e são os catedráticos dentro da escola, mas nunca tiveram a oportunidade de ir, de passar 1 mês, 2, 3, e não é só passar como estagiário. Porque como o Sérgio falou, o Sérgio brincou, né? Que o pessoal da Emater você virou agrônomo agora. Pô, dura você chegar num produtor, o produtor olhar para você e falar assim, ó, o produto que você me vendeu tá fazendo minhas porcas, minhas vacas, abortar tudo. O que você arrumou com o meu rebanho? Aí você olha para trás, você não tem professor, você não tem pai, você não tem mãe, você não tem tio. Eu sei que se vire. E hoje ainda tá fácil que tem celular que pega em tudo quanto é lugar. 30 anos atrás, você no meio da roça, era tu e Deus, eu sei que se vire, entendeu? Então, a primeira vez que eu fui tentar fazer uma pós-graduação, foi uma lição que eu tomei. Eu cheguei, apresentei meu currículo para o professor olhou e falou assim, que bom. O que você vai ensinar para os teus alunos? Eu falei, como assim? O que você viveu? O que você viu? O que você sabe do campo? Eu tinha 1 ano de formado. Aí eu olhei e falei assim, não sei muito não, professor. Eu falei, então faz o seguinte, volta, vai trabalhar, daqui a 4 anos eu estou te esperando aqui de volta. E coincidência ou não foi o que aconteceu. Eu fiquei mais 4 anos trabalhando em campo. Quando eu voltei, ele me aceitou como orientado e foi meu professor e meu orientador. E isso te traz uma visão diferenciada, né, Sérgio? Porque o dia a dia no campo é diferente a sala de aula diferente, né? Diferente. Aquele que sabe o valor do campo, sabe o valor da academia e que consegue, por parcerias, como o Sérgio faz, ou se é da academia e vai para campo, sabe escutar aqueles que podem estar ensinando e mostrando alguma coisa que não sabe. E tem a humildade para absorver esse conhecimento. Não, beleza. Muito bom, doutor Wilson, muito bom. Você falou tudo agora. A principal coisa você teve, né? Foi a humildade de aceitar o conselho do professor e ir lá fazer a sua bagagem e já voltou dando aula. Então, isso é muito bom. Essa é a melhor parte. A melhor parte é essa. A parte mais gostosa é essa, né? De passar o conhecimento. Porque hoje quem detém conhecimento, quando tem uma boa chance de sobreviver, melhor. Esse exemplo que eu dei de você chegar no produtor e o produtor falar assim, o que você me vendeu abortou meu rebanho todo, quando quisera eu fosse só uma história com E, mas não, uma história com HI, entendeu? E era um italiano que estava roxo de raiva.
Ele tinha, era eu, entendeu? Eu Meus olhei, pais não aí falam, você né? olha e fala assim, meu Deus, por que eu saí da cama hoje? Hoje não era dia. Não, mas naquela época você tinha duas opções, né? Ou acertar ou acertar. Sim. Aí quando você vira e fala assim, ah, meu Deus do céu, ajuda aí, dá uma luz para nós aqui, porque hoje a porca pia. E você confia no teu estudo, na tua preparação, em tudo que você fez, em toda a caminhada que você fez, e vai para dentro, e vai pesquisar, vai levantar, vai vir anotação, você vai fuçar, porque como o Sérgio falou, ou você acerta ou você acerta, não tem outra história, não tem outra opção, entendeu? É porque tem a necessidade do produtor, né? Faz isso, né? Porque Sim, ele está num ponto, quando ele chama um técnico, ele está num ponto que ele não pode ter erro, né? E se vai dar errado, aí lascou. Aí eu já nossa, acho um ponto, aí eu já acho um ponto culpado, aí é complicado. tá certíssimo. Né? E o pequeno ainda é pior, né, Sérgio? O pequeno ainda é pior. Esses dias eu estava Sim. vendo um pessoal que estava falando assim, falando do pessoal do Mato Grosso, Pará, quando o cara tem 15, 20 mil, 8 mil, um rebanho de 8 mil vacas, mais bezerro, mais não sei o quê, e uma onça vai e mata 5, 10, 15 bezerros, aquilo para esse produtor não é nada. Entendeu? Porque se você tiver uma taxa de natalidade baixa aí, ele vai ter 70% no rebanho de 8 Sim. mil, ele vai ter 5.600 terneiros por safra, por temporada, por ano. Mas para um cara que tem 200 cabeças, 300 cabeças, ele perder 10 animais, pô, ele perdeu 10, 15, 20% dos animais dele, né, que ele vai ter para poder Exatamente. vender no futuro. Então, é complicada essa história. E nesse caso era um pequeno produtor, entendeu? Então, ou você resolve. Não tem outra solução, O não. plantel já é pequeno, se perder fica menor ainda, né? Fica, Nossa. sem dúvida. Quando Muito cruel. aquele bezerro, no seu caso aí que você faz o ciclo completo, ou seja, aquele animal de abate que você ia colocar ele no mercado dali a 2 anos e meio, ia bancar a propriedade um mês ou metade do mês, aquele animal para o pequeno produtor que faltar lá na frente é o cheque especial dele que ele vai estourar, Era, entendeu? era, era o cheque, era a viagem que ele ia fazer, Exatamente. Então é não tem desse jeito, jeito. tem que pensar dessa forma, na minha Tem, opinião. tem que andar com os pés muito no chão. Não tá fácil para ninguém, né? Você mata um leão por dia e deixa o outro amarrado. É isso aí. Isso é Uau. verdade. Sensacional, gente. Nossa, que rico tudo isso. E aí a gente percebe que, literalmente, principalmente ali o pequeno produtor, ele não tem tempo para poder errar e falar, vamos ver se dá certo, né? Se der certo, a gente tenta de novo. Então, realmente, precisa ser bastante assertivo, né? Que rico. E aproveitando a oportunidade de toda essa riqueza, como a rusticidade do Guzerá, que exige menos intervenção química e medicamentos, reflete diretamente na estratégia da resiliência financeira da fazenda em tempos de seca severa. Né? Então, por gentileza, gostaria de ouvir as considerações aí do Sérgio, do Dr. Lúcio. Então, vamos lá. A rusticidade, né, é a parte suprema para mim do Guzerá. O tempo que eu estou mexendo com ele já, mesmo meio sangue, né, usado lá com o girolando, e já um gado, quando eu tinha mais girolando, mais apurado para holandês, aí depois o plantel foi mudando gradativo. Eu parei de comprar gado e comecei a fazer o gado. Né? Então, a gente, na época de seca severa, igual nós tivemos esses 2 últimos anos, eu acho que assim, foi mais fácil que os outros anos, que antes eu tinha que plantar uma quantidade boa de silo e eu perdi área, porque a gente, até para manutenção, arrendou áreas para a usina, entendeu? Para plantio de, até não foi para a usina, foi para terceiro, que fornece para a usina, para plantio de cana. Então, automaticamente, você vai perdendo gatilho sobre área, né? Então, eu tive que diminuir um pouco o plantel e tive também, aí eu já tinha que passar a comprar, e eu vi que não era viável comprar. Só quando surgiu a oportunidade, né, que compensa, você compra. Aí a gente passou a comprar o feno, que não é uma cultura muito grande no Brasil,
mas eu gostei muito do resultado do tratamento com feno e mineralização do gado, né, com sal mineral já indicado para leite ou corte. Eu acho que você faz uma suplementação mineral muito boa, com um volume que tem alto poder de fibra. Eu consegui continuar com a produção e ter um custo menor. Eu achei o custo menor, passei a usar o feno, já tem 4 anos que eu uso, já me ligaram, esse dia vai precisar de quantos caminhão? Calma que agora eu estou parado. Então, eu acho que o custo-benefício, no termo de manutenção do rebanho, acaba que fica mais barato, né? Nesse pensamento, nesse parâmetro que eu adquiri, da onde eu estou, onde eu vou passar, onde eu quero chegar e onde eu quero ir, né? Então, o que eu tenho que falar assim, igual o cara que eu comprei o boi falou assim, o Buzeré é tudo de bom. Mas nesse sentido que eu estou falando, entendam bem. Se você quer leite, parte para o girolando, que é um animal rústico, né? E hoje estamos aí, né, doutor, com os animais de girolando de alta produção, né? Batendo às vezes até pela longevidade que ele tem mais que o holandês puro, que é um gado muito bom, mas para nossa região, que é muito quente, tem que fazer muita adaptação, e é uma adaptação que requer investimento, né? Por exemplo, eu gosto de passar ali no Paulinello, na Agronelli, eu gostava, né? Eu acho que deve estar parando lá, e ver aquelas holandesas com aqueles ubre lá que davam 100, 115 quilos por dia. Uma maravilha. Só que eu participei de uma outra reunião, na cooperativa, o veterinário, seu colega de profissão, falou para todo mundo, quantos anos uma vaca vive? Aí todo mundo, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Eu tenho uma lá em casa, tem 22. Ou então, você está tudo errado. Uma vaca de leite já tem que viver 40 mil litros. Ela passou 40 mil litros. Se ela não morreu, você descarta que ela vai morrer. E, cara, aí você começa esses caras mais sábios, né, que eles aprendem, igual você falou, no dia a dia, né, na época dele, ele é mais velho que nós dois, na época dele era aquela história, eu tinha que ir com um caderninho de anotação lá para o campo e fazer lá, que não tinha internet, não tinha tablet, não tinha informação. O cara ou era bom, não tinha esse negócio, ele era descartado do mercado, né? Ele tinha que voltar para fazer um meio termo de escritório. Então, ele falou isso e eu comecei a prestar atenção. Se você tem uma vaca que não é tão produtiva, mas você começa a induzir ela a dar leite, você vai fazer ela diminuir o ciclo dela de vida. Mas se seu objetivo é tirar leite, tem que tirar leite, depois você vende. Né? E eu ficava por entender, mas esses caras venderam, esse grande produtor, vendendo vaca de 4 cria, e vendendo com preço até mais barato que aqui, mas por quê? Essa estava aí com 35, 36 mil litros, o pessoal de Paz, Pouso Alegre ali, eles fazem muito isso, fica 4 anos com a vaca só, e eu tentei alertar muito produtor que estava vindo lá buscar, esse gado vai viver aqui 2 anos com você, depois ela vai começar a morrer. Aí esqueci disso, um cara falou assim, você sabia daquele negócio? Porque um dia eu fui numa palestra sobre isso, e eu comecei a tentar sobre isso, e realmente eu vi que era verdade. A vaca, quando você acelera muito ela vai perder a longevidade dela. Aí depende do que você quer fazer. Se você vai testar, falar assim, eu tirei 2 crias, tirei uma bezerra ou 2 boas, eu já vou descartar, ou abate, ou o que for, porque não tem outro recurso. Antes eu perdia gado, doutor, perdi uma vaca, já ficava lá no chão deitada, não andava, não levantava, você dando água, dando comida. Quando a ela começava a dar mau cheiro e bicheira, e aí entrava como é que fala assim, uma debilitação total e acabava falecendo. Muitas vezes você tinha que ir lá e acabar de matar para não ver o animal sofrer. Quando eu comecei a mexer com abate, eu nunca mais tive essas percas. Eu vi que era debilitar, já sumia logo com aquilo. Porque, vamos agradecer a Deus, né, pelo aquele tempo que ela contribuiu e contribuiu mais ainda com a alimentação das pessoas. Graças a Deus, a gente tem uma visão de que tudo que é nessa terra tem que ser aproveitado, né? E melhor que ficar lá e dando mau cheiro, jogado num canto, igual a gente vê muito, e pode trazer até um butuliço para o rebanho futuramente. Então, eu acho que tem que ser raciocinar e fazer ter lucratividade, né? O interessante hoje é lucratividade, não é para ter lucro extremo, para você ter um padrão de vida melhor, para você dar um conforto para a sua família, né? E chegar numa segurança da idade que você consegue sobreviver sem depender muito dos outros. Eu tenho visto umas coisas feias, pessoa que era muito bem de vida e depois decaiu, vendeu as coisas, foi viver de juros, das 10 mil de capital lá, o juro por mês, ele gasta 12, 13, o mês que vem ele já pega
do capital, e aí vai virando uma bola de neve quando o capital acaba. Então, você tem que levar a sua vida para você ter um privilégio, uma equação de vida, final de vida mais estabilizada, a vida passa muito rápido. Vocês são mais jovens que eu, vocês vão ver o tanto que passa rápido. Um dia desse eu estava maravilhado de ter entrado no Exército. Até hoje nós encontramos. Esse ano vai fazer 40 anos que eu fui para o Exército, é muito tempo. Né? E isso, hoje eu estava conversando com a turma, vai fazer um encontro em novembro. Eu falei, gente, mas como passou rápido, vocês foi ontem, lembro desse menino novinho, como é que ele tá acabado igual eu mesmo. E assim, a vida é isso. A rapidez da vida, meus filhos já têm, minha menina mais velha, olha assim, mas essa menina tem 36 anos, a outra com 34, o meu caçulo com 28. Eu falo, agora eu tô velho mesmo, agora acabou, agora foi embora o boi com a corda. Meu pai fez 90, eu lembro do meu pai jovem. É muito complicado, isso é muito rápido, tem que aproveitar. Você chegou a trabalhar com proteinado? Você trabalha com proteinado na sua fazenda, não? Sim, é um sítio, na verdade. Eu trabalho, eu não dou aquele sistema à vontade, eu dou um tanto ali pro gado, entendeu? Porque a gente sempre procura. Eu aprendi uma forma quando criança com meu avô, que eu fiquei uns 8 anos encucado com isso, acredita? Eu falava, eu quero mexer com criar gado, eu gosto de gado, se eu der quando comprar uma fazenda no Mato Grosso, quero mexer só de Nelore e tal. Ele falou assim, criar gado é a coisa mais fácil que tem, é só a vaca não tomar nem sol, nem vento nos cascos. Eu falei, mas como assim? Não, você tem que aprender, rapaz. Até que eu aprendi o que era isso, vocês sabem o que é isso? Não, eu não conheço, não. Então, por que não toma vento nem sol? Porque a pastagem está alta. Então, esse é o principal, a nutrição que você falou. Se você não quer fazer um gado a corte, você tem que ter uma pastagem de alto ganho. Então, é isso. Eu fiquei uns 8 anos com esse bocado, um dia eu peguei, o gado foi para um pasto que estava baixo e começou a emagrecer. Eu peguei e falei, isso foi o que meu avô falou, que eu estou pegando sol e vento nos cascos, né? E na época, que a gente tinha uns colonial, uma área de colonial, era uma área maior, que minha mãe ainda estava viva, não tinha partido nada. Aí a gente passa a entender esse ditado popular, porque só falou a receita, mas não ensinou como é que misturava. Aí eu apanhei igual boi na horta. Mas diz, eu vou pegar um gancho. Hã? Pedir para a Kelly dar um gancho aí. Sobre onde está o custo invisível de não corrigir o solo. E como isso compromete todo o sistema, hein, Kelly? Opa! É um negócio assim, então... Eu vou te pedir para você repetir, que deu uma repicada aqui para mim. Eu vou aproveitar o que você disse sobre a pastagem e vou pedir a Kelly para poder falar sobre o custo invisível de não se corrigir o solo. Olha... Sabe? Porque é ali que está a nutrição. Né? É verdade. E é muito interessante, porque eu trabalho... Correção de solo é tudo. Correção de solo é tudo. Sim. A pessoa hoje tem muita maneira que fala, mas você vai para cavar 20 centímetros na terra dura e tal. Não, o ideal seria você cavar 20 mais 5, 25 para você saber como é que está a parte mais abaixo, um pouquinho. Porque se você consegue atingir com nutrientes, gesso, calcário, automaticamente você vai ter uma pastagem com mais tempo dela vir ter ressecamento e baixar a produtividade. Né? Às vezes a pessoa tem mania e fala assim, você não joga calcário não, você só compra e larga aí. Não, eu gosto de ver sobrar, isso tem que sobrar aí no monte aí, que eu achar que um lugar tá ruim, eu vou lá, pego o trator, com a esparramadeira e já faço a análise e já jogo. Né? Então, você tem que ter uma disponibilidade boa para isso e disposição, principalmente disposição, né? Porque sem manejo do solo, das correções corretas, né? Até a própria suplementação, né? Que você falou, doutor, aí você não consegue produzir. O negócio eu gosto de gado que não mostra muita costela, isso fica bom. É fácil. E é tão assim, sensacional tudo isso, porque eu particularmente, né, eu trabalho especificamente, né, com esses insumos de base, que é justamente o calcário e o gesso, né? E uma das coisas que a gente observa é que realmente ali o patrimônio que vai gerar essa produtividade, rentabilidade, é cuidar bem ali do patrimônio ativo ali, que é o solo. Então, o que a gente observa, né? Que quando o produtor ele não corrige o solo, ele começa a perder dinheiro, que ali fica invisível, ele não vê.
né? E esse custo invisível, ele está justamente que na raiz curta, né? Porque o calcário ele vem para poder corrigir aquela camada superficial, né? E vem o gesso ali com cálcio, com enxofre, onde ele vai dar profundidade, né, nas Exatamente. raízes, né, para fazer esse perfil do solo, né? Então, de fato, assim, sem a correção adequada, né, principalmente em profundidade, né, o solo ele vai manter aquele alumínio tóxico, né, baixa disponibilidade de cálcio e de enxofre, e aí a raiz não dá profundidade. Então, raiz Exatamente. rasa, ela significa planta dependente da chuva superficial. E é muito interessante porque é igual eu sempre brinco e falo, ó, geralmente o vizinho ele entra em contato para poder comprar o produto porque ele percebeu que a horta, a pastagem do vizinho está mais verde do que a dele. Aí ele quer saber o porquê. E é justamente isso, né? Começa ali naquela correção superficial com calcário, e aí vem o gesso, né? Dando profundidade, para poder buscar ali todos os nutrientes disponíveis, né, para que tenha uma pastagem mais produtiva, que vai refletir em mais produtividade, mais arroba, mais rentabilidade e dinheiro ali no bolso, ali, tanto do produtor quanto do pecuarista, né? A lógica é muito simples, viu, Kelly? Só aproveitando aí o gancho de vocês. Sim. Por exemplo, a pessoa às vezes ganha dinheiro a vida inteira, mas perde a saúde. Aí você pode ter a alimentação vasta em casa, você olha assim e não consegue comer. Assim, às vezes tem gente que vai lá e pensa que só jogar adubo anualmente vai resolver o problema. Uhum. Eu prefiro fazer a base, que é gesso e calcário, do que adubação. Ah, mas adubação não é importante? Sim, super importante. Aí a terra vai ter capacidade de sugar nutriente, mas não vai ter. Então tem que fazer as três coisas. Tem que fazer lá uma boa base de solo e depois dar alimentação adequada para as gramíneas, alguma coisa assim que você trabalha, a cultura, qualquer coisa. Então, essa é uma base fundamental. O produtor, o dia que ele aprender a observar uma saturação boa de solo, que ele consegue colocar nutrientes que a cultura dele vai absorver, passa a ter um domínio maior e ter ganhos reais. É uma economia que às vezes a pessoa faz que está tirando do bolso e ele não está notando, né? E vamos lá, eu acho assim, hoje o prédio está um pouco caro, mas é muito baixo, né? O custo, né, operacional, se você não deixar defasar nem degradar demais. E outra Boa, coisa Clara. interessante também, né, que com todo esse trabalho aí de corrigindo aí o perfil do solo, né, preparando o solo para poder evidenciar ali todo o seu potencial, inevitavelmente os outros adubos, os outros insumos que forem ser utilizados, vai ter um aproveitamento muito maior, justamente por conta dessa base ter sido corrigida ali, né? O básico bem feito, o resultado ele é inevitável, né? Isso é inevitável. Se não fizer essa conta de custo-benefício do investimento, que, por exemplo, você vai produzir tantas toneladas de volumoso lá por hectare, sem investimento, talvez com investimento vai ser o dobro ou o triplo, né? Um investimento muito maior. Igual o caso do drone, você falou. Na época eu estava com problema de chuva e problema de altura. Eu não tinha uniposte para fazer, contratei a empresa de drone. Eles foi lá para fazer um dia de campo, né, para aproveitar o gancho que eu estava chegando em Uberaba naquela época. Né, eu não paguei nada, só paguei o que foi gasto lá, os banheiros, umas coisas assim que a gente fez de investimento. E foi um negócio de muito sucesso. Foi onde é que começou na região minha lá, o conhecimento com drone. Todo mundo já tinha visto falar, mas ninguém tinha visto trabalhar. E viu que é possível pequeno usar isso. Não é um custo tão alto, não é baratinho. Mas, por exemplo, se eu põe um trator com a bomba lá, jogar o veneno, ia dar uma deterioração muito grande na cultura. E o custo que ia acontecer fazendo a pulverização com drone, e a capacidade de fazer certinha a produção, a aplicação do produto, com certeza a produção vai vir de uma melhor forma. Porque eu achei que o meu milho ia dar uns 35 toneladas por hectare, devido a essa aplicação, depois se fizer mais essa eu já paguei, chegou perto de 60 toneladas por hectare. Então, foi um salto gigantesco para a gente. Mas será que foi só isso? Não sei, mas eu fiz a coisa certa. Sim, o Essa básico. foi a melhor parte. Ô, Sérgio, eu acho que às vezes falta pro agricultor, o pecuarista, a questão de colocar
no papel, na ponta do lápis, o custo das coisas, né? E fazer um planejamento. Porque, às vezes, é um custo que lá na frente vai sair, vai ter uma rentabilidade muito boa para ele. E, no momento, não vai sair tão caro. Por exemplo, a gente estava fazendo uma live que depois eu fui perguntar para a pessoa, né, o mestre lá que estava fazendo a live, o custo da análise de solo. Poxa, era R$69, R$120. Quer dizer, será que o agricultor sabe disso? A maioria deles, será que ele sabe desse custo, que é um custo assim razoável para você melhorar o seu solo? Sabe? Será que tem essa abertura de consciência? Então, o que acontece? Eu acho que hoje o produtor está com bastante expertise, até pelo tanto que já apanhou, e hoje as informações, como o doutor Lúcio falou, chegam mais rápido através do celular. Mas tem produtor ainda que não sabe nem onde faz a análise, né? Aqui em Uberaba a gente indica 2 laboratórios, lá perto, acho que até tem mais hoje, e a EPAMIG, né? Eu faço muito EPAMIG porque eles fazem um preço mais razoável para o pequeno produtor. Então eu indico muito lá, é um laboratório bastante antigo, tem um perfil já para isso. Tem certas análises que eles não fazem, aí precisa ser lá perto. Mas o custo-benefício é enorme, porque você vai fazer... Por exemplo, esse ano eu ia jogar calcário no lugar, eu comprei até uma quantidade mais alta, pensando que ia pedir. Antes de eu fazer a análise, eu pedi o calcário e tal, mas eu não importei, que fica lá amontoado. Eu fui fazer a análise pensando em 6 toneladas, 7 toneladas por hectare. Pediu 3,5. Então, deu uma diferença muito grande, entendeu? Depois da análise. E eu duvidei do análise, mandei fazer outro. Me deu a mesma coisa. E mandei 2 técnicos fazer, um da matéria e um da prefeitura. Falei, faz essas contas aí para mim, que eu estou apanhando igual o boi na horta dessas contas aí. Eles fizeram, falei, rapaz. Aí mostrei a conta do outro, falou assim, vai, quem fez isso? Foi o Petrônio. Foi em cima minha. Falei, pois é, só que isso aqui é outra análise. Não é a mesma análise que eu te mandei. Então, isso é muito importante. Quer dizer, é uma prova dos 9, né? Que você está fazendo a coisa certa. Sim. No mesmo caso, é o gado. Se você não fazer uma boa base de solo, porque até a alimentação, essa parte do solo intervém. Não adianta você pôr um gado num capim bonito, mas não tem nutrientes suficientes para que o gado desenvolver de acordo com o padrão que você necessita de acabamento. Estou falando no caso de gado. E às vezes, o Sérgio, a pessoa abre a pastagem, tem o efeito lá da primeira queimada, faz o primeiro ano, cuida direitinho, e depois não se preocupa em manter a pastagem. Aí o que acontece? Ao longo do tempo, com tudo que a Kelly já falou, do efeito do gesso e do calcário, o que acontece? Você tem raízes mais finas, raízes mais superficiais. A própria toceira de capim que você vai ver, ela não é aquela toceira, é uma toceira raquítica que a gente fala, né? Você chega lá, você olha umas folhinhas assim, que era para estar mais larga, tá fininha. Vira gramínea. E aí você vira e fala, pô, mas dá para me usar 7, 8 unidades animais por hectare? Não dá, porque a qualidade da pastagem sua já está afetada. Então, é o que você falou, o certo é você, periodicamente, estar fazendo análise, estar fazendo a correção, porque isso aí é até um dado que a gente sabe, o Brasil não precisa abrir 1 metro de área de desmatamento. Se a gente cuidasse das terras nossas que estão, entre aspas, inférteis por falta de cuidado e começasse a cuidar dessas terras, a gente tem muito a produzir. Só recuperando pastagem, só recuperando terra, entre aspas, improdutiva, simplesmente porque o produtor não tomou conta. E, infelizmente, o Sérgio também abordou uma outra coisa. Pode ser minoria? Eu acredito que seja. Mas ainda tem muito produtor, né? Por exemplo, eu vi isso com meu avô. Nossa, o meu avô chegava na fazenda e falava assim: pô, a terra pronta para plantar milho, para plantar alimento para gado,
Meu avô chegava e falava assim, não, eu vou plantar feijão. E nem na época de plantar feijão estava. Não, era um quiprocó. Que aí ele chegava, dava ordem para os funcionários. O meu cunhado, que era agrônomo, chegava, o planejamento era outro. O cara falava assim, mas ele é o dono, como é que eu não vou fazer o que o dono manda? E, por outro lado, o meu cunhado também era empregado dentro do organograma da empresa. Então, assim, olha, como os outros, eu ria porque eu estava fora dessa bagaceira, entendeu? Porque eu, na pele do meu cunhado, eu acho que eu ia sentar e chorar, porque como é que você sai de um negócio desse? Aí eu chegava no escritório, né, no meu pai, eu falei assim, ó, fala com seu pai lá, porque não tem jeito, o terreno está preparado para plantar milho, para poder fazer silagem para o gado, para poder tirar leite. A gente tinha um laticínio. E ele mandou plantar feijão, e os caras não sabem para que lado que corre. Chegou com... Então, assim, nossa, não é fácil, né, Sérgio? Então, infelizmente, ainda tem produtores, eu acredito, como eu falei, que seja a minoria hoje, mas é aquela coisa, o meu bisavô, meu avô, meu pai fazia assim, eu vou fazer. Mas acaba que vai, aí volta no que o Sérgio falou, né? Ele pode não ter vendido a terra para viver do capital que tá em juros, mas acaba que ano após ano ele não consegue. Eu tenho 10, 20, 30, 100 hectares, ele não vai conseguir alojar o mesmo número de cabeças animal para fazer o abate ou tirar o leite que ele precisa. Por quê? Porque a pastagem não sustenta. A produção, o que ele joga ali para fazer silagem, a produção que podia chegar a 60, 70 toneladas por hectare, não chega na metade. Então, e uma silagem fraca, né, Sérgio? Ainda tem mais essa. Ainda tem mais essa. Então, assim, acaba que passa, ele acha que economizar é aquela história, né? Aí vamos voltar lá no início da conversa nossa, manejo. E aí a gente fala do animal, mas a gente esquece da alimentação. E a alimentação é solo, é nutrição do solo, seja para qualquer um. O frango, o porco come soja, come milho, o boi, a vaca vai comer a silagem, a pastagem. Então, se você não tem uma nutrição de solo boa, para garantir uma produção adequada, ano após ano você está perdendo capital. E dali a pouco você vai ter que começar a vender terra para poder... e aí, não é nem para falar assim, eu vou vender a terra para recuperar o que eu tenho. Aí já não dá mais tempo, entendeu? Aí, como do outro, você começa a vender a terra para sobreviver. Aí é triste, assim, é com dor no coração que a gente fala, mas aí é o começo do fim, porque é questão de tempo, essa pessoa vai deixar o trabalho, vai deixar a atividade, e olhe lá se ele conseguir sobreviver com a casinha lá no meio da fazenda, entendeu? Porque o resto tudo ele teve que vender para terceiros, para vizinhos ou para outras pessoas. Cara, é difícil. Eu acompanhei muita situação dessa, é muito difícil mesmo. Sensacional, gente, que rico. Então, a gente entende que corrigir o solo não é custo extra, é proteger todo o sistema produtivo. Porque no agro, a produtividade ela começa literalmente debaixo da terra e não em cima dela. E aproveitando o ensejo, Sérgio, a Orvagra ela conseguiu transformar a informalidade em acesso a programas. Eu falo PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. É PAA que eu pronuncio mesmo, Sérgio? Isso. A Orvagra já fez esse programa, ele tem várias vezes que a gente tentamos reativar ele, mas teve um corte. A verdade é que teve um corte de verba federal, eles estão colocando uma exigência para nós aqui. Primeiro, não estava saindo PAA via federal, porque... entendia-se que a renda per capita em Uberaba é muito alta, então era uma cidade rica, não tinha pobreza. Enquanto que a gente sabe que não é verdade. Agora, você sabe o grande problema disso tudo? É que as pessoas trabalham aqui em Uberaba, moram em Uberaba e votam em Conceição, Campo Florido, Nova Ponte. Então, isso aí diminui, né, o IDH da cidade, e a renda da cidade é alta, então interfere diretamente.
foi preciso fazer uma luta danada para esse programa voltar agora e veio um valor baixo, eu acho, em vista do que já veio, a média de 2 milhões por ano, está vindo só 500 mil, mas é melhor do que nada. Com certeza. Né? Pouco para quem já está acostumado com pouco, se torna muito, né? Porque acostumado com mais números, às vezes eu acho insignificante, mas esse programa é mais para coisa assim, você é comprador, não consegui vender para você, o governo compra e paga melhor que eu estou te vendendo. Tem um prazinho, lógico, mas paga, nunca ficou sem pagar ninguém. Então, esse programa PA, por exemplo, de aquisição de alimento, hoje, aqui em Uberaba, quem está fazendo a gestão é a SAGRE, né, a Secretaria de Agronegócio do município, ela está fazendo a gestão através da menina lá, a Thaisa Tinoco, e ela é zootecnista, ela que está fazendo essa gestão desse programa. É a indicação da gente como secretário. O secretário, eu falo que ele tem o pé quente, que ele tem que trocar de botina uma vez por semana, que derrete, porque ele tem o pé quente, o Renato Tiveró. Ele já chegou, a prefeita chamou a gente lá para apresentar ele, né? A gente ficou até surpreso, pensava que ia ser outra pessoa, e ela acertou a mão, né? Mais uma vez. Eu acho ela é muito assertiva nas decisões dela. Nós, como diz ela, o CPF está aqui, é o meu, eu vou fazer isso aqui do meu jeito, e acaba que acerta. Algumas coisas, é lógico, ninguém consegue acertar tudo o tempo todo. Né? Aí ele chegou na sexta-feira e na sexta saiu um anúncio que o programa tinha sido liberado. E deu tanta sorte que foi acontecendo sequências, né? E foi bom que ele pegou o prumo da coisa e já começou meio tímido, mas hoje já está dando aula, já tá firme na ponta do iceberg aqui já. Né? E a nosso carro-chefe hoje é o PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Diretamente da Orvagra, que a Orvagra hoje a gente faz 3 esferas, tanto municipal, estadual e federal. Né? E montando a cooperativa, a gente quer fazer os minimamente processados, né? sem colocar esses aditivos de outros produtos que tem aí. Então, a gente busca isso, inserir mais produtor, né? Buscar mais produtor, e onde a gente conseguir vender, nós vamos vender, sem passar o carro na frente dos bois, porque às vezes você vai vender muito, mas a despesa fica maior, aí não adianta, porque hoje um custo, uma logística, não é barato. Né? Por exemplo, eu fui entregar Araxá ontem. Antes eu entregava carne lá, eu fazia a cidade sozinho, eu mesmo dirigindo o caminhão, quando comecei com carne. Eu mandei um cara um dia, não conseguiu fazer, falou, faz 3 dias entregando carne, caminhão ligado. Aí eu falei, não, pode deixar que eu vou fazer isso. Aí eu saía daqui de Uberaba 2 horas da manhã, carregava lá na Palestina. Quando era 10 para 7, 7 horas, eu estava na porta da primeira escola, na entrada de Araxá. Ali pegava tal, eles me deram uma rota que eu não fiquei satisfeito com ela, eu mesmo fiz minha rota. Eu cheguei a aprimorar que 1h45 da tarde, 2 horas, eu estava conseguindo terminar a minha entrega. Agora, para mim mandar o pessoal lá para entregar, lógico que eu entregava só carne e eles entregam muitos itens, né? Então é diferente. Mas eu tenho que mandar 4 para dar conta do tempo hábil. Ainda mais ontem, que nós estávamos daqui, ontem é feriado. E Uberaba, a dia da entrega lá seria hoje. Mas como eu tinha entrega a Uberaba hoje, e as outras cidades da região, nós fizemos ontem lá. E nós chegamos lá meio-dia, foi um auê danado, foi um pega danado. O pessoal ficou tudo doido, não vai dar tempo, vai, mete o pau aí que vai dar tempo, mete o pau. Larga que eu vou lá consertar. Onde é que você está? Vou ir pegar essa mercadoria e vou lá entregar. Eu de carro pegava. Quando foi 5h05, entregamos na última. Eu falei, quem ainda está com entrega? Aí eu estou lá na fulano de tal. Peraí que eu vou ligar para a nutricionista e pedir para segurar lá. Porque lá fecha 5 horas de escola. Quer dizer, não ficou ninguém sem receber a mercadoria, deu super certo. Mas foi 4 veículos, cada veículo com 2 ajudantes, um motorista, então fica uma estrutura cara, além do frete, embalagem. Embalagem hoje é um dos mais gastamos hoje, assim, com coisa básica, é embalagem. Fica surpresa com a fatura que vem de embalagem. Então, estamos tentando colocar essas mercadorias em outras embalagens para economizar 1 ou 2 embalagens. Tem um saco grande, a gente põe na caixa, porque come alimenta, você quer que vai bonitinho, como se eu fosse levar para minha casa, isso é um critério que a gente tem. Sim. Mas eu tenho possibilidade de trabalhar com aquela embalagem furadinha, telada, que ela tem um custo maior um pouquinho, mas tem uma economia na quantidade. Então, eu acho que vai me ajudar muito. Sensacional. E você está inovando. Obrigado. Oh, show de bola. Sérgio, você menciona, né, que associações fortes, elas garantem crédito agrícola mais barato. Na prática, como a união de pequenos produtores consegue dobrar
o braço do mercado financeiro para conseguir juros melhores? Então, hoje eu tenho uma grande dificuldade, né, por causa de aval, de custeio, dessas coisas, garantias, vamos falar garantias, falar o mais simples. A gente tem orientado alguns produtores, é vizinho do compadre, é amigo de infância, se é possível um trocar aval com o outro e o banco aceitar, faça. Tem dado certo, tem dado problema, mas acho que só tivemos um problema com isso, nessas indicações, porque hoje as próprias agências financeiras, para ter o crédito vir para elas, através do governo, ela precisa de ter um número mínimo de empréstimo, né? É lógico que ela quer emprestar com segurança, porque o dinheiro é do governo federal, mas a conta fica se eu pegar e não pagar, a instituição vai ter que pagar. E a execução, essas coisas, né? O Pronaf é uma válvula de escape muito grande para o produtor, mas tem que ser muito responsável para devolver esse dinheiro. Por exemplo, até é uma das coisas que a gente tem lutado, para o Pronaf não ser 12 meses, para ser pelo menos 18. Por quê? A pessoa, em 6 meses, ele vai dedicando à produção, vai produzir, e o restante dos 12 meses, se ele conseguir fizer com 3 meses, dividir o valor do capital pelos 12 meses que está faltando, ou 13, ou 14, ele vai chegar lá e não ter problema para pagar. Que antigamente era assim, fulano, seu Pronaf vence que dia? Ah, vencia 10. Não, o meu vencia 25. Ou o meu vencia 5, o seu vencia 25. Me empresta esse dinheiro, que é 3 dias o dinheiro está na conta. Quando ele fez esse dinheirinho, não voltava. Menino, isso deu um sarceiro, deu um auê, como o doutor Luz falou, o bicho pegava, né? Então, eu vi muito essas histórias. Então, tem que ter uma educação financeira para você não ter trabalho, não minar seu crédito, porque você foi certinho, automaticamente no segundo ano, às vezes demora um pouquinho, mas vai sair, aí já tem aquela parte. Se você está com a estrutura pronta, está dedicado, e você já vai entrar um dinheiro que é mais barato que você pôr na poupança, já não existe negócio melhor do que esse, né? Só que você tem que ter uma responsabilidade financeira muito grande para se preparar para devolver dinheiro sem pensar que dia que vai devolver. Devolveu, pô, isso aqui já é meu capital de giro, que eu posso investir em gado, comprar, vender, melhorar meu solo, fazer outra conta. Posso investir num pedaço de terra, posso comprar uma casa, além dos investimentos que tem de caráter de investimento, que é gado, trator, maquinário, essas coisas. Então, eu acho que é uma linha de crédito muito louvável. Eu lembro que o primeiro Pronaf que a gente pegou, salvo engano, foi em 96 ou 97, né? Então, eu acho que isso foi muito louvável para a gente. Nem sei se era Pronaf que chamava, sei que pegou um dinheiro desse que era mais barato que eu juro que você punha na poupança. Então, foi muito bom. Sensacional. E é interessante, né, que a gente percebe que todo esse movimento aí da associação, né, da cooperativa, e tudo isso ele permite, né, que o pequeno produtor, né, tenha a oportunidade de ter acesso à taxa de juros, né, que normalmente seriam ali exclusivas, né, os grandes produtores, os latifundiários, né, e todo esse movimento ele democratiza, né, o capital aí por meio dessa organização e de todo esse movimento. Que bacana, Sérgio. Se você pudesse dar apenas um conselho para o jovem que está pensando em abandonar a sucessão familiar no campo hoje, qual seria o argumento para convencê-lo de que o agro é a profissão do futuro? Então, eu acho que, por exemplo, eu já vim originário de cultura de pecuarista, de laborista, essas coisas. Eu acho que o jovem passou uma época que a oportunidade estava muito ruim por falta de investimento lá, nós falamos, lá na base de saturação de solo, para poder ter um solo melhor, mais rico, e, consequentemente, a produção vir de forma melhor. E aí o jovem começou a notar, meu pai vive apertado e tal, e não dá, eu não quero isso para mim. Começa, às vezes, a estudar outra, não que o estudo não seja importante, é muito importante, mas só que eu acho que ele pode estudar sim, deva, todo mundo tem que buscar conhecimento, porque o conhecimento ele enriquece qualquer ser humano, qualquer ser vivo, né? Eu falo assim, com toda certeza, hoje quem produz alimento vai comandar o mundo. Uma da minha didática que eu tenho de aprendizado é isso. Quem produz alimento vai comandar o mundo. Porque você viu sem tudo, mas sem alimento, complicou.
Então, essa é uma das minhas temáticas. Sérgio, você defende o lema Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Como essa fé e o conservadorismo influenciam sua resiliência para não desistir do agro diante de enchentes e crise econômicas? Eu falo que se a pessoa perder a fé, ele perdeu tudo. Se ele perder a base familiar, não sobrou nada. E se ele perder a inspiração da profissão, não tem mais jeito de trabalhar. Então, tem que caçar outra atividade. Eu não me vejo noutra situação fora disso. Sensacional. E, doutor Lúcio, se o produtor pudesse fazer uma mudança imediata amanhã para melhorar o rebanho, qual seria? Boa pegadinha. Pior que é, viu, Sérgio? Porque o grande problema, para responder essa pergunta, é a grande questão. Primeiro, a partir do que o Sérgio falou, tá? O que ele quer produzir, tá? E segundo, saber, ele sabendo o que ele quer produzir, é como ele vai produzir para ter a maior produtividade no menor custo, para ter uma rentabilidade. Porque, assim, é muito fácil você falar, não, investe em genética, investe em nutrição, ou investe em manejo. Como eu falei, o Sérgio mesmo falou, a região de Uberaba é uma região, eu conheço, eu sou mineiro, é uma região extremamente quente, é muito quente. O gado europeu, o taurino, que é holandês, pardo suíço, Jersey, eles sofrem demais em temperaturas altas. Então, o cara fala assim, não, eu vou buscar um gado no Uruguai, no sul do Brasil, para trazer para cá para produzir leite, um gado holandês, um Jersey, um pardo suíço é menos no Brasil, ele vai ter problema se ele não tiver uma estrutura para dar uma ambiência melhor para esses animais. Ele não vai conseguir ter o potencial. Eu vou investir em nutrição. Aí você tem uma vaca meio pé duro lá, que a gente chama, né, Sérgio? Aí volta no meu avô, né? A gente tentando melhorar o gado holandês porque tinha laticínio, meu avô pega dois mestiços lá de Girolando e leva para a fazenda. E mais você vê que o gado era mais para corte do que para leite. Aí você fala, Jesus, misericórdia. Então, não é uma palavra, não é uma resposta simples, Kelly, tá? Mas o produtor tem que estar consciente do que eu posso produzir dentro da minha terra. Sensacional. Porque ele ficar olhando o que os outros fazem, às vezes não se aplica à realidade dele. E aí é a receita para o desastre, né, Sérgio? Receita para o desastre, porque vai da dedicação, né? Do fulano dá certo, o meu não dá, mas aí o fulano está ali dedicado, faz que 24 horas por dia. Não é? Eu acho que ninguém almeja isso, mas quanto mais dedicação, mais chance de dar certo. Dedicação correta. Dedicação correta. Que maravilhoso. Olha, nós já estamos... Opa, desculpa, pode... Olha, nós já estamos caminhando para o finalzinho aqui do programa Raiz e Resultado. Então, gostaria de fazer assim, um bate-bola rapidinho aí com o Sérgio. Sérgio, vamos lá. Uma frase que define o produtor rural brasileiro. Bom, uma frase que define o produtor brasileiro é a persistência, porque a dificuldade está aí. A gente briga, porque hoje a gente vê muito aí o tema da preservação da natureza e temos que preservar mesmo, porque é nossa casa, nós moramos tudo numa bola só, não importa quantos bilhões de pessoas tem. Então, só que o produtor sempre é o primeiro a ser atingido, até pelas catástrofes naturais, né, que tem. A gente está vendo isso aí esses dias, sentindo na pele aí do Rio Grande do Sul, um tempo atrás, agora de Juiz de Fora. Então, eu falo que o produtor, ele é quase um arquiteto natural das coisas, tem sempre que arquitetar um plano de fuga. Tem hora que não dá certo de um jeito, mas a vida não parou ali, tem que continuar. Então, eu sempre prezo assim, tem que ter a resiliência, tem que ter a dedicação e principalmente a fé. Sensacional. O cheiro que mais te motiva?
O cheiro que mais me motiva? Isso. Você vai até rir, eu chegando no curral e cheiro de gado. Olha, Eu também gosto. Adoro cheiro de curral. Cheiro de sensacional. curral é muito bom. Um Curral divisor. cheio, né? Quando você vê curral vazio, dá tristeza. Tá certo. Um divisor de águas na sua carreira. São etapas, né? Eu tive várias etapas, né? Quando jovem, eu queria seguir carreira no Exército, nós tivemos um contratempo familiar, tive que abandonar isso. Tem um tempo enrolado com isso, que eu queria que eu fosse voltar, se eu não voltava, o dia que eu voltei, eu voltei com a certidão de casamento, né? Agora, o que divisou minha vida, assim, que me motivou, quando eu tive uns problemas, eu tocava 830 hectares aproximadamente de lavoura, e eu tive uma perca muito grande, e não é que eu desanimei, eu falei, não, eu vou peitar esse sistema, eu não vou plantar mais, não. Parei, assim, drasticamente, parei, e acordo em cima de acordo para acertar, e vende colhedeira, e vende caminhão, e vende casa, e vende terreno, né? Aí eu falei, bom, o sítio é pequeno, se eu for vender, fica sem nada, não vai dar para fazer nada. Consegui fazer uma venda de um cascalho que eu já tinha na propriedade, eu vendi 25 mil reais de cascalho, que deu para acertar essas contas praticamente todas, né? E a gente começou de novo. Então, um grande divisor da minha vida foi isso, quando eu parei como laborista extensionista e dediquei ao pequeno, né? Aí eu acho que eu tive uma sorte e uma estratégia simples, que às vezes veio até de forma automática, nem planejada foi. Porque, como era um negócio pequenininho na época, e eu mexia com um negócio maior, eu não tinha dificuldade com o número. Para mim, tanto fazia ser R$ 1, 1 milhão, era só uma questão de enxergar o zero e como é que você vai fazer com ele. Então, eu enxerguei que a tal da resiliência e a fé que as coisas vão funcionar, que vai dar certo, é primordial. E agora o principal, fazer as coisas certas. Sem isso, não vai a lugar nenhum. Maravilhoso. O touro Midas representa, em uma frase? Sim. Quando eu fui vender o touro, minha esposa era muito apegada ao touro, né? Eu falei, não, eu vou pegar e vou montar uma empresa lá em Uberaba para fazer vendas, e vou pôr o nome do touro. Falei, mas você vai pôr o nome da empresa de Midas? Eu falei, tá, mas calma aí. Vai ter outra diversificação, que ficou o nome Midas, ficou Minas, Indústria de Alimentos, Serviços, Transporte, né? Aí falou, mas não tem T? Eu falei, não, o T não tem problema, isso aí é isso aí é a natureza jurídica da empresa, então só que o nome vai ser Midas. Ela largou de pegar no meu pé, pelo menos, por ter batido o boi. Ela queria que eu morresse lá. Eu queria falar, deixa eu morrer, mas não deixa, não, é muito caro. Certo. Aí, então, até hoje eu estava no contador para impulsionar essa empresa, né? E também já remontar outra empresa que estava ociosa, cara do cascalho, está parada dentro da propriedade. Como esse negócio da Uniub precisa ser no CNPJ, vamos adequar esse CNPJ para receber a Uniub, esse projeto aí, que dá de cara com o que nós falamos, né, doutor? A Universidade do Agro, né? E lá não tem, então eu acho que a gente vai poder ter uma formação de bons profissionais por lá. Inclusive, quero pegar uma beiradinha. Tirar uma lasquinha. Sucesso. Inclusive, está me mandando mensagem aqui, ó. Bola e Uve. A feira do produtor de Uberaba é? Não entendi. O que significa, né? O que é para você em uma frase? A feira do produtor de Uberaba é? Olha, eu podia usar uma frase muito chucra, mas eu vou falar assim, que é a possibilidade de, igual quem gosta de prestar serviço social no centro, eu já fui fazer isso uma vez, não deu certo, não servia nem para cascar batata, então eu cortava o dedo e enchia de sangue comida do povo. Então, eu ia varrer o chão, eu quebrava as vassouras, eu sempre tive muita força, então era desajeitado para isso tudo. Aí comecei a mexer com isso que eu mexo, então hoje chegou na feira, nós estamos com 202 edições da feira, amanhã nós teremos outra edição lá na Praça Carlos Gomes, que vai ser a segunda edição, mas vai ser a estreia oficial amanhã na Praça Carlos Gomes. Eu acho que é uma maneira da gente dedicar mais ao próximo, porque eu não tenho lucro nenhum com isso, muito ao contrário, demanda de investimento, que a gente paga cantor, eu gosto muito de música ao vivo, se eu for num botequinho e tiver um pagode lá, ou alguma coisa assim, dá trabalho para mim sair de lá, eu gosto muito. Então, eu acho que a maioria das pessoas gosta. Eu acho que onde é que tem dado certo,
que, igual, por exemplo, no Ceasa, um lugar que ninguém conhecia o Ceasa. Aí, com essa divulgação, nós temos 2 empresas. Eu não vou falar que eu sou cliente, a gente virou, foi amigo. Então, tem 2 empresas que prestam serviço, uma presta da Orvaga e outra presta da Feira do Produtor, que faz esse marketing da gente. Então, aí a pessoa chega até, ouvi lá no lugar assim, no Instagram da Feira do Produtor, eu sei que comando. Não, tem uma empresa que cuida disso, mas é através da gente, entendeu? É investimento, né? Mas eu acho que é uma maneira de eu pegar não só o pequeno produtor, como um pequeno artesão, ou uma pequena quitandeira, a gente está falando muita quitandeira. Aí, não, eu não sou produtor. Fala, mas o que você faz? Eu faço bolo, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Aí eu falo, tá, mas essa matéria-prima veio da... Não, comprei no mercado. E antes do mercado? Tem que passar em alguma indústria, alguma coisa, tá, mas veio de um produtor. Então, eu acho que vale a pena. Entendeu? É uma maneira de você... às vezes a pessoa vai na feira, nem está ganhando tanto dinheiro. Eu tenho 2 casal de idosos que eu falo, Sérgio, que dá prejuízo para nós, mas tanto que nós gostamos de vir aqui, nós gostamos de você, o que você faz por nós, né, aí, então eu não largo você de jeito nenhum. Você fica feliz com isso, né? Você se doa para as pessoas, né? A patroa às vezes fica brava, você larga tudo aqui, vai mexer com esse negócio, se não está dando nada, eu falo, você está enganado, está dando muito. Não está dando financeiro, mas está dando crescimento espiritual, alguma coisa assim. Eu sinto bem fazendo isso. Na verdade, eu gosto de gente, eu gosto de estar no meio de gente. Minha esposa fala assim, mas você gosta no meio do fuzueiro? Gosto. Não tendo briga, eu gosto. Se tiver briga, eu saio fora. Tá Topa certo. na briga boa, construtiva, a gente topa também. Maravilhoso. O Sérgio da Orvagra, por ele mesmo. Quem é o Sérgio da Orvagra por ele mesmo? O Sérgio da Orvagra e o Sérgio, quem é? Em uma palavra. Então, o Sérgio, eu até brinco com isso, né? Vamos começar a coisa certa. Lá em Conceição do Lagoas, alguns já conhecem como Sérgio da Orvagra, né? Mas lá é o Sérgio do Tonho de Santinho. É cidade pequena, né? Todo mundo é o Sérgio do Tonho de Santinho. E para minha família, eu sou o pai, eu falo assim que eu sou um pai galo cego. Ficam os filhos, mulher, pai, os próprios irmãos, tudo debaixo do braço. Eu tenho uma mania de pegar as pessoas e criar uma dependência, de sempre estar querendo fazer para as pessoas, às vezes até mais que eu devia. Isso causa dependência das pessoas. Às vezes eu até acho que é com um erro. E o Sérgio Orvaga vai ficando um pouco conhecido, né? E tem hora que nem eu estou usando o Sérgio como ser mais. Não, é o Sérgio Orvaga, todo mundo sabe quem que é, né? Assim, das pessoas dos meios que a gente mexe, outras pessoas nunca ouvi falar. E queira ou não queira, né? Você vai mexendo no Facebook, no Instagram, você vai tendo conhecimento, né? Igual, por exemplo, eu estava falando com uma pessoa de Moçambique, que lá tem uma pobreza danada e tal, eu queria saber como é que faz esse trabalho e tal. E isso é prazeroso para a gente ensinar um pouquinho, né? Para saber como é que está. Como é que está as pessoas aqui. Eu preocupo muito aquela parte, a gente falou agroecológico corretamente e tal, mas eu preocupo muito com a fome, né? Eu falo, não, vamos ver se a gente concilia, onde é que precisar de usar aqui, nós vamos usar o que a gente precisa de fazer, alimentar o povo, porque tem muita gente que passa fome, embora muito pouca gente acredita que não, mas passa fome. Eu falo que eu participo do Conselho mesmo. dentro do Brasil, com essa vastidão de produção, alimento vai para o lixo e não é aproveitado. Então, isso é uma das coisas que me dói um pouco, né, de ter gente nessa situação. É óbvio que a gente tem que separar também, tem aquelas pessoas que não querem nada com nada, quer aproveitar mesmo, né? Nós temos esse problema aí agora, me perdoe quem achar ruim, não é para ofender ninguém, mas essa inclusão social aí com dinheiro, ela não está ajudando, eu acho que ela está atrapalhando muito, pelo motivo que as pessoas estão se desvalorizando, né? Nós tínhamos uma economia girada por pessoas com a renda per capita aproximadamente aproximada de 3 a 5 mil reais, e hoje estamos com uma renda aí per capita aí de 600 reais. Isso não toca economia, né? Você vê varejão fechando, você vê supermercado pequeno fechando, pequenos açougues fechando, fábricas grandes fechando, saindo do Brasil, por quê? Com dificuldade, né? A gente sempre pensava como progressista uma melhor distribuição de renda, mas não da maneira que está sendo feita, tem que ser distribuída com o esforço da pessoa. Eu falo para às vezes, pessoas que me ajudam, eu queria pagar 100, 200 reais por dia, mas saber que aquela pessoa vai deixar lucro, não é só levar o dinheiro. E o pessoal não está zelando. Tem muita gente briga. Eu acho o brasileiro muito trabalhador, porque quando eu ando muito na madrugada, é que eu vejo gente pegando ônibus de madrugada, pegando
pau de arara, assim dizendo, né, para ir para o campo ou ir para a indústria, alguma coisa assim, é muito grande. O brasileiro é muito trabalhador. Tem uma minoria que se aquietou devido às comodidades aí oferecidas pelo governo. E isso está dando um transtorno muito grande para a nação nossa. E automaticamente eu falo que se for robotizar igual estão prevendo aí, eu não sei como é que vai ficar isso futuramente. Entendeu? Assim, Porque eu fui numa fazenda esse tempo atrás, um conhecido meu, ele já tinha um trator trabalhando sozinho por satélite. Então, ele não tem nem gabina, não tem. Entendeu? Então, que ponto vai chegar em uns dias? Já não vi ainda, mas já tem ordenha, doutor, que o gado vai para o curral por chip. Da pequena descarga, orienta o gado e por curral, vai para a ordenha de carrossel, e o gado, carrossel que põe a teteira, não sei que tecnologia que eu nunca vi, precisava de ver, até por curiosidade, nem quero ter acesso a isso, que eu acho muito complexo, né? Mas vai chegar um ponto que vai ser por aí, infelizmente, talvez muitas coisas vai ficar na mão de poucos, essa robotização. Uberaba é um exemplo claro, os grandes produtores daqui aprenderam que essas culturas de ciclo aí, cenoura, beterraba, batata, isso era coisa do pequeno produtor. Hoje tem grandes extensões de terra aqui em Uberaba, plantando nessas culturas e tendo uma colheita absurdamente alta, né? Então, o preço. Então, eu estava falando o seguinte, não sei até que ponto vocês pegaram, mas falando aqui dos grandes proprietários aqui, vou falar proprietário, arrendatário, laborista, agricultor, cultura de cenoura, batata, cebola, repolho, isso era coisa do pequeno produtor. Hoje, tomate, hoje você está vendo extensões dessas culturas com altas produção para poder sustentar, né, os mercados, tanto regional como interestadual e a nível nacional. Outra hora vai para o sul, outra hora vem do sul para cá, outra hora vem aqui do norte de Minas para cá, né? Então, quer dizer, isso é tudo pela tecnologia e diminuição da mão de obra. Você vê, hoje tem máquina para colher laranja. O café já tem há muito tempo, mas de laranja foi uma surpresa, a máquina para colher laranja. Então, já tem trator plantando sozinho, sem operador nenhum. Então, vai chegando um ponto que vai ser dispensável. Aí, daqui a uns tempos, não precisa nem do ser humano afastar a terra. As máquinas, não sei para quem que elas vão produzir, não, mas as máquinas vão produzir tudo. Vamos ver o que dá. Realmente, olha, quanta riqueza tudo isso, gente. Chegamos ao fim de uma jornada extraordinária aqui no Raiz e Resultado. Olha, hoje foi uma nós meia hora bem aproveitada. Meia hora, já vai para 2 quase. E olha só, e hoje nós provamos que o agro de sucesso não é feito de sorte, mas de uma construção que começa no silêncio do solo e termina na prosperidade da mesa de cada brasileiro. Quero agradecer, sim, profundamente a cada um de vocês que transformou essa mesa em uma verdadeira aula de gestão. Sérgio da Orvagra, gratidão por ser essa voz de liderança e coragem. Né? A sua trajetória com o Guzerá, o Touro Midas, é a prova viva de que a genética e o associativismo, né, são as ferramentas que dão assim, dignidade ao homem do campo. Sua fé, seu patriotismo são o que mantém a nossa raiz forte, não importa a crise. Dr. Lúcio Laudares, sua participação foi o selo assim, de qualidade científica que o nosso produtor precisa. Gratidão por nos mostrar, né, que a nutrição de precisão e a eficiência metabólica são que transformam o investimento em lucro real. A ciência é, sem dúvida, o combustível da nossa produtividade. Fernanda Condessa, como nossa estrategista e economista, você trouxe o olhar que o agro moderno existe. Sua análise deu um tom profissional que queremos para os nossos telespectadores. E para você, produtor que nos acompanhou, lembre-se que a raiz é a correção do solo, o calcário e o gesso. E o resultado é a genética do pior, a nutrição científica e a gestão forte. Quando esses pilares se encontram, o agro não tem limites. Fiquem em paz com Deus e até o próximo programa, onde a gente continua transformando a
em legado. Brasil acima de tudo. Gratidão a todos. Obrigado, Kelly. Um abraço a você.